10h16, 10h16, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, de volta para falar de construção civil, mas de volta para falar de uma mulher que tem uma força muito grande, né? A construção civil é um universo masculino? Talvez, né? Mas as mulheres hoje, elas estão em todos os lugares, mas tem aquelas que começam lá atrás, começam a ganhar espaço. E hoje nós estaremos recebendo aqui nos estúdios, já estamos recebendo, na verdade, a Cleide Ferreira, que é uma das principais referências do setor da construção civil, não só em Caraguatatuba, onde ela foi sócia fundadora da construtora Tabaporã, mas reconhecida também em todo o território nacional. Cleide, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado, realmente é um prazer recebê-la, para a gente falar de construção civil, contar um pouco da sua história, né? Legal. E de como Caraguatatuba, eu estou querendo um prédio lá, um apartamento, eu acho que encontrei a pessoa certa. Bom dia, viu, Cleide? Bom dia, Fernando, é um prazer, me sinto lisonjeada em estar aqui com vocês, né? Ter recebido esse convite e para os ouvintes também. Bom dia a todos, né? E eu espero contribuir para levar assim uma imagem muito bacana de Caraguatatuba, onde eu estou. E com certeza eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso hoje. Bom, eu já fui em Caraguatatuba diversas oportunidades. Confesso a você que quando cheguei da primeira vez, talvez não existia nem prédio lá em Caraguatatuba, né? Houve uma transformação, né, do nosso litoral, algo impressionante. A facilidade, né, com que as pessoas têm de acesso às cidades do litoral, principalmente. Chegou no litoral, desceu a Tamoios, onde eu chego, Caraguatatuba. É a primeira, é o cartão postal do litoral. Postal. E você sabe, Fernando, que estamos juntos nessa pegada aí. Porque a primeira vez que eu cheguei em Caraguatatuba, eu tinha meus 14 anos. E realmente, Caraguatatuba cresceu muito, não tinha nada, né? Nós não tínhamos restaurantes, cinema, shopping, enfim. E hoje em dia a cidade ela promete muito, o crescimento está muito acelerado e está maravilhosa a cidade para receber a todos. Eu não faço ideia de quantos moradores, cidadãos joseenses têm residência, têm imóvel lá em Caraguá. Tem que fazer um levantamento, uma pesquisa, deve ter milhares. Né, Lá em Caraguá, último censo, nós temos 141 mil moradores em Caraguá, né? Olha o crescimento aí da cidade. E você passou por essa modificação, né? Com certeza. Quando você, lógico, você é sócia fundadora da construtora Tabaporã. Quantos anos? Nós estamos há 32 anos 32 em Caraguá. anos. E anterior a isso, nós construíamos, nós éramos pessoa física, né? Nós construímos algumas unidades, casas e condomínios horizontais. E 32 anos como pessoa jurídica em Caraguá. E realmente foi um crescimento assim bem expressivo. Eu posso dizer para você, Fernando, que chutando aí uns 10 anos atrás, de 10 anos para cá, né, foi assim um crescimento assim bem significativo, com novas construtoras vindo para Caraguá, e os prédios e alvarás, enfim, foi bem grande esse crescimento, sim. Você foi sócia fundadora e eu pergunto, se você é sócia fundadora, você tem sócio? Como é que é? Quem comanda? Isso. É a Cleide que é a responsável por tudo? Como é que é o trabalho desenvolvido lá? Na verdade, assim, somos sócios, eu e meu marido, né, Silvio Ferreira Júnior. E ele ele é o coração, é o pulmão da construtora Tabaporã. Ele que administra a parte de finanças, de novos empreendimentos, ele que entende, assim, de saber se é viável naquele local, se atende ao público, à necessidade da cidade. E eu vim, assim, de carona. No começo da Tabaporã, eu vim como sócia, mas, assim, sabe, sócia, entre aspas, eu fazia compras de material de construção, ficava mais em São Paulo. E aí, com o decorrer das histórias acontecendo em Caraguá, e houve a necessidade para eu estar mais presente, né?
Aí, Fernando, eu comecei a me envolver em tudo, sabe? Na parte comercial, na parte de compras, na parte de construção mesmo. O nome do marido é o Silvio. É o Silvio. O Silvio é o coração. Ele é o coração. Ela é os olhos, a emoção, o pulmão, né? Faz absolutamente tudo dentro. Silvio, brincadeira. Grande abraço, parabéns, né? Porque essa questão, você quando monta uma sociedade, como é que eu vou falar isso sem querer? Mas quando a sociedade com o marido, com a esposa, o negócio é difícil. É difícil. É complicado. Não, é complicado. Mas aí funciona. Se deu certo para você, porque dá certo também para muita gente. Mas é só ajustar, né? As diferenças. Você sabe que eu falo, realmente, assim, ser sócia, trabalhar junto com o marido, eu confesso que tem momentos difíceis, porque cada um tem um olhar, né? Às vezes sai até um certo quebra-pau ali, mais construtivo. Né? A gente brinca assim, né? Quando você tem essa questão, você trabalha com seu parceiro, você trabalha com ele, aí você volta para casa com ele, né? Com o seu parceiro. É convivência 24 horas. Mas nada, né, que uma boa conversa não resolva a questão. E aí você coloca o Silvio, né? E você são os responsáveis pela construtora Tabaporã. Em Caraguatatuba, vocês estão só em Caraguá ou já ampliaram alguma? Nós estamos nesse momento só em Caraguá. Tivemos uma tentativa de construir em Itu, lançamos um empreendimento lá, mas aí chegamos à conclusão que seria melhor estarmos só em Caraguá, com a nossa equipe, que já conhecemos todas as pessoas, temos o apoio da prefeitura, de cartório, somos amigos de muita gente, a nossa equipe está lá, enfim, então ficamos só em Caraguá mesmo. E é interessante, Caraguatatuba tem o seu relevo, né? O litoral, a gente desce a serra, e deve ser algo relativamente diferente do que construir uma torre, por exemplo, aqui no Vale ou em qualquer outro lugar. Mas o trabalho é o mesmo, a construção civil, ela usa o mesmo material, lá embaixo, aqui em cima, usa a mesma mão de obra, os mesmos especialistas. Há uma história, há uma lenda que diz que a construção civil nunca passa por crise. Nunca passou, jamais vai passar, porque sempre tem prédio sendo erguido. É uma lenda, uma lenda, né? Mas você sabe, Fernando, que realmente assim, a construção civil ela não para. Nós, de construtoras, como eu posso dizer, investidores assim, nessa área, temos que acreditar que realmente é um mercado que não para. Cada vez mais, quando se fala em crise, vocês olham por aí, cada bairro subindo um prédio, enfim. E é o que sustenta, né, nossa economia. E eu acredito que tenhamos assim apoio, né, do governo, e enfim, e é isso, nós brasileiros estamos acostumados com essa história. Talvez o principal desafio seja a mão de obra qualificada, né, que você tem ali. Nós somos de uma geração que trabalha, não importa qual. Hoje em dia todo jovem quer ser youtuber, quer trabalhar na internet, quer mexer com tecnologia. Certo. E não tem mais aquela mão de obra que se tinha antigamente. E as pessoas, quando fazem uma faculdade, um engenheiro, você tem problemas seríssimos ou não, né, na questão da mão de obra qualificada? Olha, de 10 anos para cá, Caraguá, a gente não sentia muito essa falta de mão de obra qualificada. Aí, como foram vindo assim, mais construtoras para Caraguá, a demanda muito grande, aí foi aonde pegou essa falta de obra qualificada e nós vem gente de fora do Nordeste e alojamos essas pessoas. Nós temos uma equipe, a construtora Tabaporã, para poder qualificar essas pessoas, né? Então, o nosso mestre de obras com a nossa equipe treina, faz um treinamento ali, enfim, e vamos qualificando. Mas essa dificuldade existe sim. Eu não quero que você entre em detalhes, mas o meu sonho é ter um salário de mestre de obras. Certo. Para se ter uma ideia, né? Porque paga-se muito bem. Paga-se muito bem.
E é impressionante, né? Porque você disse lá perto de casa, onde eu moro, foi construída uma torre, aqui em Jacareí, do lado, né? E lá perto de casa tinha um alojamento do pessoal, dos profissionais da construção civil, os pedreiros que estavam lá trabalhando, aproximadamente 60 pessoas, vindas de outro município, tiveram que ser contratadas porque em Jacareí não se encontrou a mão de obra qualificada. Dá trabalho. Dá trabalho, dá. Mas nós temos lá, Tabaporã, todo o comprometimento com o nosso alojamento, de colocar essas pessoas de uma forma saudável, humana, né? E é isso. E a gente vai selecionando, não deixa de ser um trabalho, mas um trabalho que a gente administra muito bem. E falando no mestre de obras, é importante assim ter esse mestre bem qualificado e bem remunerado. Porque é uma equipe que é bem remunerada, saudável, a gente evita problemas, né? E eu fico pensando aqui, né? Vocês estão há 35 anos? 32 anos. 32 anos no mercado. Lá atrás, eu não sei se era assim, talvez eu faria até uma besteira. Era tijolo por tijolo. Né? Agora não, agora você já consegue fazer uma construção mais rápida, né? Moderna, parede, vai montando o prédio, é algo impressionante. A construção civil mudou muito, talvez, né? Como você falou, crise, vai passar por crise, mas é uma atividade que sempre, né, existirá. E aí tem que fazer a adaptação. Com toda essa modernidade, para você ter uma ideia, há uns anos atrás, nós não tínhamos o escoramento metálico. Então, o pessoal que trabalhava conosco era aquele eucalipto. E as coisas dentro da construção, elas realmente vão evoluindo e a gente tem que acompanhar esse mercado, né? E mesmo naquela época, anos atrás, os funcionários, eles nem gostavam de usar o capacete. Já era uma exigência, assim, já estava vindo. Já estava na lei, né, que era necessário. Fernando, você não acredita, eu chegava lá e os funcionários que tinham todos aqueles equipamentos e eles não usavam. Tinha que dar bronca para eles usarem a bota, o óculos, o capacete. Agora já é cultural, né? Agora já está mudando isso, graças a Deus. Quantas histórias a gente não vê quando da construção de Brasília? Você vê que eu já fugi completamente, mas eu acho muito interessante, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a construtora, né, Caraguatatuba, mas eu acho interessante ouvir a sua opinião, que está na área e é conhecedora do assunto. Na história, na construção de Brasília, quantas histórias a gente não ouviu, né, de pessoas, pedreiros, né, que a gente pode falar, mão de obra, né, pessoas que morreram, né, naquelas obras, porque não existia absolutamente nada na questão da segurança, pouco se importava com se morrer, contrata outro. Deus me livre, E agora não, agora você tem os IPIs, os itens de segurança que são absolutamente fundamentais, necessários. Hoje ainda acontece, mas a diferença, né? Nossa. E você cobra, né? Com certeza. Nós temos uma moça lá, né? Que é a de segurança do trabalho, lá em Caraguá. Ela acompanha, ela passa na obra, ela olha os funcionários, se estão com os equipamentos. Enfim, nós temos todo esse cuidado. Principalmente pelo ser humano, né? Nós temos que ajudar que não aconteça nada com ele, né? E acontecendo com ele, reflete na nossa obra, na nossa construtora, enfim. Mas evoluiu bastante nesse sentido, graças a Deus. Graças a Deus. O Cleide, eu não sei quem foi que preparou o material. O que eu sei é que o Joaquim Machado me mandou 38 perguntas a serem feitas para você. Ai, que delícia! Por enquanto, eu não fiz nenhuma delas. Vamos lá. Eu vou fazê-las, então, no próximo bloco. Isso. Eu vou pedir uma pausa para você, 2 minutinhos. Eu tenho a edição das 10h30 do Repórter CBN, intervalo comercial, e na volta eu faço algumas destas 32 perguntas. Vou me preparar. Estaremos aqui conversando com a Cleide Ferreira, ela que é sócia fundadora da construtora Tabaporã, aqui no CBN Vale Primeira Edição. Uma pausa, intervalo comercial e edição das 10h30 do Repórter CBN.